Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Marlon e você está no canal oficial do CI em Blumenau. Você ouvirá agora uma mensagem que pode transformar a sua vida. Se puder, venha nos visitar em um dos nossos cultos. Deus te abençoe. Oséias 6, verso 3, diga amém. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída como a alva é certa. Ele virá sobre nós como a chuva seródia que rega toda a terra. Uma vez mais, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída como a alva é certa. Ele virá sobre nós como a chuva seródia que rega toda a terra. Amém? Se você pode me ajudar em oração. Pai, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos na Tua casa, na Tua presença. E agora, Senhor, vamos ouvir a Tua voz, vamos ouvir a Tua palavra. Espírito Santo, que não seja apenas interpretação textual, Senhor, mas que seja palavra revelada, palavra rema, palavra do alto. Que seja como espada, Senhor, poderosa, de 2 gumes, penetrante, que separa alma e espírito juntas e medulas e que é apta, Senhor, para discernir as intenções e os pensamentos do coração humano. Encontra em nós agora, Senhor, uma boa terra, onde o Senhor possa depositar a Tua poderosa semente, que é a palavra de Deus. Que aquilo que é humano, natural e terreno caia, desapareça. Que aquilo que é celestial, sobrenatural, excelso e divino, que isso se levante e que assim seja para a glória do Teu nome. Usa-me, Senhor, como um expositor simples, claro, da Tua palavra. Que eu seja um facilitador e não um complicador. O que eu te peço, Senhor, é que o Senhor fale conosco, porque o Senhor é o nosso pastor, e aonde o Senhor está, nada nos faltará. A Ti nós damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a tônica da vida cristã, a didática da nossa vida cristã deve ser o resumo desse texto que nós lemos, profetizado por Oséias. Durante a vida com Cristo, nós vamos fazer muitas coisas. Nós vamos ter com Cristo muitas opções. O Senhor vai abrir muitas portas. Caminhar com Cristo, eu costumo dizer que é uma grande aventura. A vida cristã, ela é uma vida que nós temos uma certeza, a certeza da salvação, a certeza da vida eterna, mas também muitas incertezas ao longo da vida. Incertezas que tangem essa vida natural. Existem palavras no Senhor e na Bíblia que vão nos remeter, vão nos levar a um lugar de entendimento por fé. Por exemplo, palavras que dizem: o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. O termo original no hebraico é: Ele não nos faltará, é Ele quem não nos falta, e porque Ele não nos falta, absolutamente nada mais vai nos faltar. Mas é uma verdade que ao longo da vida algumas coisas nos faltam. É uma verdade que, se nós olharmos hoje para tudo que temos, nós não temos tudo o que gostaríamos de ter, e algumas coisas nos faltam. Algumas coisas nos faltam e são demasiadamente importantes e irreversíveis. A falta de um pai que já partiu para a glória, por exemplo, é algo extremamente irrelevante para um filho. E é uma falta considerável, é uma falta, uma ausência nessa vida natural que, até que esse plano se finde e nós entremos no plano superior, naquilo que chamamos de eternidade, não teremos como solucionar esse problema. Não teremos como colocar uma abreviação para essa falta. Às vezes a falta não é física, a falta de alguém ou de algo, mas às vezes a falta é emocional, uma falta de equilíbrio em alguns momentos. Por isso a palavra de Deus está repleta de citações falando sobre
o equilíbrio que devemos ter. Em Filipenses nós vamos ver Paulo dizendo aos irmãos de Filipos e dando uma instrução a eles, dizendo: seja notório o vosso equilíbrio diante de todos os homens, porque perto está o Senhor. Então ele está dizendo: olha, vocês estão perto do Senhor e sejam equilibrados. E se ele está dizendo sejam equilibrados, é porque em alguns momentos o equilíbrio pode nos faltar. Aqueles momentos de um rompante, aqueles momentos em que uma decisão importante precisa ser tomada, e às vezes o equilíbrio nos falta. Por vezes o que nos falta é capacidade de discernir entre o certo e o errado. Isso está também muito atrelado com a nossa imaturidade. Quanto mais imaturos somos, menor a nossa capacidade de escolher bem. Eu não sei você, mas quando eu olho para a minha linha cronológica da existência, eu vou vendo decisões que ao longo do tempo eu fui tomando e que hoje eu não as tomaria. Decisões, palavras, compromissos que assumi que talvez, na maioria deles, eu não os faria com o conhecimento que eu tenho hoje, com a maturidade que eu tenho hoje. Então, às vezes o que nos falta é discernimento. Muitas coisas na vida vão nos faltar, mas uma certeza a gente tem, é que se nós escolhemos ter uma vida com Cristo, dinheiro pode faltar, amigos podem faltar, presença física de pessoas que amamos pode faltar, mas Jesus, o nosso pastor, jamais faltará. Ele disse: eu sou Emanuel, e Emanuel é Deus conosco. Ele disse: eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, de tudo que nós temos para olhar em falta, devemos concentrar a nossa visão naquilo que temos, e isso faz toda a diferença. Podemos passar uma vida, ou um dia, um período, um ciclo, uma etapa da vida, olhando para aquilo que não temos, gastando a nossa energia nos questionando ou questionando ao Senhor por aquilo que hoje não temos. Ou podemos optar em olharmos para aquilo que temos e sermos gratos por aquilo que temos. E talvez algumas coisas na sua vida pesem na balança para o lado que você diga: olha, eu tenho muito menos do que eu gostaria de ter ou que um dia eu já tive. Mas se do outro lado da balança estiver Jesus Cristo, você vai ver que a sua vida estará equilibrada para a glória de Deus. Então, dentro disso, quando o Senhor entra na nossa vida e nós temos essa convicção de que o Senhor não vai nos faltar, nós precisamos agora entrar em um ambiente de não apenas ter a convicção de que Jesus está conosco, de não apenas ter a ciência, o conhecimento de que Jesus não vai nos faltar, mas é dar um passo a mais. E aí nós vamos agora abordar esse texto, que já na sua epígrafe começa a nos dizer que nós devemos conhecer, que nós devemos ter um contato com o Senhor, uma experiência com Cristo, uma relação com Ele, e isso é o primeiro passo, isso é o primeiro nível, mas o texto continua dizendo que nós devemos conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Aqui está a chave para uma vida bem-sucedida nessa terra, é buscar uma vida de contínuo aprendizado sobre quem Jesus é. Nós nos dedicamos na vida profissional, nós nos dedicamos na vida emocional, afetiva, conhecendo o parceiro, conhecendo a namorada, a noiva, o filho, a filha, os nossos relacionamentos. Nós dedicamos tempo para conhecê-los melhor e aprofundarmos a nossa relação, e isso é de Deus. Porém, às vezes não aplicamos a mesma vontade em conhecer o nosso Jesus. Conhecemos e o Senhor no primeiro momento nos pega no colo. A maioria de nós veio para o Senhor como a ovelha perdida. Não fomos nós que o escolhemos, diz a palavra, mas o Senhor foi quem nos escolheu. O salmista vai declarar no Salmo 100 que nós somos ovelhas do seu pasto. Foi Ele quem nos fez e não nós a nós mesmos.
que significa dizer, olha, nós fomos criados, gerados por Ele, mas Ele nos deu liberdade, e por essa liberdade muitas vezes nós nos perdemos. E quando nos perdemos, a bondade do Senhor é que Ele é aquele que nos resgata. Ele é o bom pastor que deixa as 99 no deserto e vai atrás daquela ovelha perdida. E na minha história foi assim, e na maioria de nós também foi assim. Quando chegamos ao Senhor, chegamos porque Ele nos resgatou. Quando a ovelha está perdida e é resgatada pelo Senhor, a história geralmente é a mesma. Alguém que decidiu se apartar do rebanho, alguém que decidiu ter uma vida de isolamento, uma vida de solitude, mas também de solidão, e ao se afastar do rebanho, também se afastou do pastor, e ao se afastar da coletividade, também entrou em um lugar perigoso chamado clausura. E ao se afastar do pastor, com o passar do tempo, percebeu que a sua força não vinha de si mesmo, mas vinha do alimento que o pastor dava. Porque foi Jesus quem disse, a sua santa palavra diz, Ele disse, eu sou o bom pastor, que dou a vida pelas ovelhas. No Salmo 23, Davi vai dizer que o Senhor é o nosso pastor, e Ele nos faz repousar em pastos verdejantes. Então o pasto, o alimento que temos não vem de nós, mas vem do pastor. E ao se afastar do rebanho, ao se afastar do aprisco, nos afastamos do pastor e em um determinado momento sentimos fome. Muitas ovelhas perdidas não estão perdidas porque não conhecem o pastor. Estão perdidas porque no seu coração decidiram por uma outra vida, por um outro caminho. Decidiram aproveitar, usufruir ou experimentar coisas novas. Alguns foram para esse afastamento do pastor e começaram a ter fome porque se decepcionaram consigo mesmo. Pessoas que colocaram para suas vidas uma meta mais elevada do que o próprio Senhor Jesus pediu. Alguns de nós nos condenamos e essa condenação não vem do Senhor e não é nem tampouco do inimigo, mas porque nós elevamos o nível, a expectativa ao nosso próprio respeito, estabelecemos metas ao nosso próprio respeito que são mais elevadas do que o Senhor deseja para nós. E aí nos tornamos frustrados por não bater a nossa meta. E aí nos afastamos do rebanho, nos afastamos do pastor, porque no nosso coração estamos decepcionados conosco. Isso aconteceu com grandes homens de Deus como Pedro. A Bíblia vai dizer que no Getsêmani o Senhor vai ter uma conversa com eles. Uma última conversa os preparando para os dias dolorosos que viriam na sequência. Jesus começa a falar sobre a sua prisão, começa a falar sobre aquilo que aconteceria, que ele seria entregue aos judeus, os anciãos, seria maltratado por eles, seria condenado, morto na cruz. Falou sobre a sua ressurreição ao terceiro dia, explicou tudo isso aos seus discípulos. E em um determinado momento ele diz, e quando isso acontecer, vocês ficarão escandalizados. Quando isso vier sobre mim, vocês serão espalhados, vocês fugirão. E um deles eleva o nível, não o nível que Jesus pediu, mas ele mesmo coloca uma meta superior à que Jesus tinha para ele. E esse é Pedro, que vai elevando o nível, estabelecendo uma meta para ele altíssima, que não era a meta do Senhor para a sua vida. E ele vai dizer ao Senhor, Senhor, ainda que todos te abandonem, eu de maneira alguma te abandonarei. E o Senhor Jesus, como um pastor, como um mestre, como um professor, didaticamente vai tentando ensinar a Pedro, dizendo, Pedro, não vá por esse caminho. Não vá por esse caminho te elevando mais do que necessário. Aquilo que Paulo vai dizer às igrejas, meus amados irmãos, não tenham vocês um pensamento mais elevado ao seu próprio respeito, mas cada um pense de si com moderação, segundo a medida de fé que Deus repartiu a cada um. Jesus vai falar a Pedro dizendo, Pedro, ainda hoje, o inimigo pediu para te cirandar, para te peneirar, mas eu orei ao Pai,
Eu pedi ao Pai, Pedro, para que a tua fé não falhasse. Olha que coisa incrível que Jesus diz para alguém que está elevando a sua meta além do que Deus quer, criando sonhos e expectativas além do que Deus tem. Entra nesse lugar de estar vulnerável aos ataques do inimigo. Era isso que Jesus estava dizendo para Pedro. E aí Jesus vai dizer qual é a solução para quando você coloca uma meta maior do que a meta de Deus para a sua vida, e essa meta não for atingida. Jesus disse: Pedro, eu orei para que a tua fé não falhe. Perceba que Jesus não pediu mais fé a Pedro. Jesus não pediu ao Pai: Pai, acrescenta a fé a Pedro. Não, Jesus apenas orou para que a fé que ele já tinha não falhasse. Porque a fé que nós recebemos da parte do Senhor é exatamente suficiente para vivermos tudo aquilo que da parte de Deus já está liberada para mim e para a sua vida. Então, no grande desafio não precisa de mais fé, precisa apenas que a fé que a gente tem não falhe. No dia do confronto, no dia que nós vamos ter que recomeçar ou começar algo no Senhor, e às vezes a vida é marcada por recomeços que são do zero. Nesse dia se lembre, não precisa de mais fé, precisa apenas que a fé que já temos não falhe. Jesus fala isso a Pedro e ele vai além, ele vai dizer: Senhor, ainda que todos te abandonem, eu estou disposto a ir contigo até a morte. O Senhor dizendo: menos Pedro, e o Pedro dizendo: mais Senhor. Quantas vezes nós fazemos isso? A missão de morrer na cruz era de Jesus, e Pedro estava agora se igualando a um projeto de vida que não era dele. Quantas vezes nós elevamos o nível porque queremos o dom que o outro tem? Quantas vezes elevamos o nível além do que Deus tem para a nossa vida e nos frustramos porque não pregamos como o outro prega? O que está nas nossas mãos não cresce na velocidade como cresce na grama do vizinho. E quando elevamos essa meta, nos frustramos porque estamos entrando em um lugar onde o Senhor não nos convidou para entrar. Por isso eu quero começar essa mensagem nessa noite te dizendo: use a fé que o Senhor te deu para viver a vida que o Senhor te deu, e assim nós seremos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Jesus fala com Pedro e diz: Pedro, isso vai acontecer. E vai dizer: e ainda hoje, tu me negarás 3 vezes. Ainda hoje, Pedro, isso que eu estou te dizendo vai se transformar em algo real. E você conhece a história, Jesus é preso, os discípulos se espalham. João é um dos únicos que consegue ficar durante todo o processo de prisão, julgamento do Senhor e crucificação. E por ter um bom relacionamento, João consegue colocar Pedro para dentro do lugar onde Jesus estava sendo julgado. E quando Pedro está ali, as pessoas começam a reconhecê-lo e dizer: olha, ele também andava com este. E Jesus estava sendo condenado, e Pedro do lado de fora estava o negando, dizendo: eu não o conheço. E mais adiante vem alguém que diz: olha, é sim, ele estava com eles. E ele diz: eu não sei do que vocês estão falando. Do lado de dentro, uma mulher reconhece Pedro porque ela era parente daquele que Pedro tinha cortado a orelha, lá no Getsêmani. E aí também se cumpre a palavra de Jesus lá no Getsêmani. Jesus mandou Pedro guardar, embanhar a sua espada, porque aquele que pela espada ferir, pela espada será ferido. E nós sabemos que a espada não é física, mas a espada é a palavra. E quando ele fere pela espada, ele fica marcado por onde passa, ele fica marcado por ter ferido alguém com a palavra, com a espada. E ali ele é então identificado, e por último alguém diz: olha, você é sim um deles, porque a tua fala te condena, você fala como eles, você fala como os galileus. A sua linguagem é comum, a sua fala o identifica com eles. E Pedro então o nega pela 3ª vez.
Depois disso, Pedro entra em um lugar de remorso, de condenação. Ele elevou o nível e percebeu que ele não estava no nível que ele desejava. E gente, como é difícil aceitar que a gente não é tão bom. Como é difícil aceitar que talvez os nossos sonhos não são os sonhos do Senhor para a nossa vida. Como é difícil às vezes reconhecer que o que eu pensava ser algo grandioso, para o Senhor o grandioso é o pequeno. Que o que eu pensava ser algo notório e de muito alcance, talvez para Deus o grandioso para a minha vida é no singular, no individual, no bastidor, e ali é poderoso. Mas nós somos essa geração que adoramos a plataforma, a performance elevada. Nós somos aqueles que adoramos o protagonismo e temos dificuldade de sermos aqueles que vão ser coadjuvantes de uma história. Talvez, gente, essa palavra seja mais para mim do que para vocês. Porque se tem algo que ao longo da vida o Senhor tem trabalhado em mim é aceitar o meu tamanho. Aceitar aquilo que o Senhor colocou nas minhas mãos e entender que até ali, até aquele momento, até aquele lugar, para os olhos do Senhor, para mim é o excelente. E que eu devo me alegrar em ver o que o Senhor fez até o limite que Ele me deu. E que apesar de não ser aquilo que eu gostaria que fosse, é exatamente o que o Senhor deseja. E a vontade do Senhor é boa, é perfeita e é agradável. Elevar a meta é algo que é muito comum para nós. E o Senhor, como um bom pastor, é aquele que nos pega no colo quando a gente eleva a meta e se frustra por não bater. O texto vai dizer que depois que Jesus ressuscita, Pedro, ele continua indignado consigo, porque ele tinha negado o Senhor já tinha aparecido depois de ressuscitar no meio da casa, tinha liberado paz seja convosco, tinha falado com eles, tinha enviado os discípulos, mas Pedro ainda carregava esse remorso de ter elevado o nível e de não ter atingido o nível que ele queria. E frustrado, o texto vai dizer que Pedro um dia decide voltar a pescar. Ele decide voltar à pesca, ele decide voltar àquela atividade na qual Jesus o tinha tirado. E o texto vai dizer que eles vão pescar e uma noite inteira de novo pescam, e como no primeiro dia eles não apanham nada. E o Senhor Jesus de novo, como no primeiro dia, ele aparece pela manhã na praia. E aparece pela manhã como quem relembrando e dizendo: eu já não te tirei desse lugar, eu já não te ensinei a pescar debaixo da minha palavra, eu já não fiz o mover contigo e não te constituí agora pescador de homens. Mas essa linguagem poética não toca em Pedro, ele não reconhece Jesus. E o texto vai dizer algo lindo, o texto vai dizer que quando Jesus os vê pescando, Jesus faz uma pergunta da praia para eles no barco. Jesus vai dizer: filhinhos, vocês têm algo para comer? Jesus não pergunta a eles se eles tinham pescado. Jesus não pergunta a eles se eles tinham pego peixes, porque perguntar se eles tinham pego peixes era se referir à performance. E foi exatamente pela falta de performance que Pedro voltou a pescar. Jesus não pergunta: vocês foram bem na pesca? Não, Jesus não está afim da performance. Jesus pergunta: vocês têm algo de comer? Que traduzindo é: vocês têm com que matar a sua fome? Porque dias antes o Senhor tinha ensinado os discípulos dizendo: aquele que vier até mim, de maneira alguma terá fome. E aquele que crê em mim, de maneira alguma terá sede. Perceba, nós estamos falando de uma ovelha que se afasta do pastor, e porque se afasta do pastor tem fome.
E eu estou te contando todo esse panorama para dizer que Pedro, cheio de Deus, estava num lugar de retroação, porque ele tinha botado uma meta altíssima para ele, e não alcançou essa meta, e se decepcionou, se afastou do pastor, e no final teve fome. E o Senhor pergunta: Pedro, vocês têm algo de comer? E ele diz: não. Que traduzindo nós estamos sem condições de matar a nossa própria fome. E por que eles estavam com fome? Porque, de novo, Jesus estava na areia e eles no barco. Porque, de novo, eles criaram uma distância entre Jesus e a sua presença. Eles foram para um lugar, para uma atividade, onde Jesus já não estava com eles. E todas as vezes que nós decidimos nos afastar do pastor, vem a fome. Uma fome que pode ser uma fome na alma, uma fome física, os recursos começam a acabar, uma fome emocional, os amigos somem, uma fome espiritual, porque chega uma hora que nenhum alimento da terra tampa o vazio da alma, e pode estar num palácio, e se não tiver Jesus, tem fome. E naquele dia Jesus vai reconcertar com Pedro, dando essa aula, e ele diz: jogue a rede do lado direito, jogue a rede sobre a minha palavra, obedeça a minha palavra, e você vai voltar a pescar. E eles jogam, e o resultado é uma pesca maravilhosa de novo. 153 grandes peixes. Quando Pedro começa a ter a performance de novo, perceba que Jesus vai trabalhando no caráter, no carinho, no alimento, mas sempre tentando dar o ensino sobre a performance. Quando a performance de Pedro volta a ser boa, alguém no barco vai agora colocar Pedro de novo no lugar que ele deve estar, porque a performance foi excelente. Ele agora está tendo aquilo que pulsava no seu coração, aquilo que ele desejava, de novo, uma pesca excelente. Ele está agora fazendo bem feito aos seus olhos. E aí alguém dentro do barco vai dar uma aula a Pedro e vai dizer: Pedro, é o Senhor. Como quem diz: Pedro, não foi a tua habilidade de pescar, Pedro, não foi a tua habilidade de pregar, Pedro, não foi o quanto você é bom, não é a tua performance, Pedro, é o Senhor. É o Senhor quem está sustentando a tua casa e não a tua habilidade. É o Senhor quem está abrindo porta e não o teu currículo. É o Senhor quem vai te levar e te sustentar e não você. É o Senhor. E quando João diz: Pedro, é o Senhor, esse João que fala para Pedro dizendo: Pedro, é o Senhor que está na praia. Quando João fala, João representa a intimidade. Jesus teve milhares de seguidores, teve 12 apóstolos, e dentre esses 12 ele teve 3. Um círculo diminuto, mas onde o poder dele foi liberado de uma maneira tão profunda que marcou demais a vida desses 3 homens: Pedro, Tiago e João. Você vai ver situações que a grande maioria de nós gostaríamos de ver e participar, mas que o Senhor escolheu Pedro, Tiago e João. Como no dia em que ele vai se transfigurar no monte e vai mostrar para os discípulos como ele é na eternidade. Eles tiveram a oportunidade de ver Jesus em carne e em osso, se transfigurando e mostrando para eles como ele é hoje na eternidade. Eles viram os seus cabelos e o seu rosto brilhando como o sol ao meio-dia, os seus cabelos brancos como a neve, a sua roupa brilhava como brilha hoje, os seus olhos como chamas de fogo. Eles viram Jesus como hoje ele é na eternidade. Eles viram algo sublime. Eles viram a filha de um casal que estava desesperado, morta dentro de casa, e eles chegam naquele ambiente e o Senhor diz: ela está dormindo. Eles viram Jesus tratando o que para nós é algo insolucionável apenas como um sono.
porque Ele tem todo o poder, então Ele não se desespera, Ele tem todo o governo, todo o domínio, então não importa se é um câncer ou uma dor de cabeça, para Jesus não passa de um sono, se Ele desejar, Ele traz à tona. Se Ele desejar, Ele faz hoje, se Ele desejar, Ele faz agora, porque Jesus é Deus. Então tem coisas que aos nossos olhos são insolucionáveis, mas na ótica do Senhor é apenas um sono, está dormindo, na voz do Senhor vai voltar à vida para a glória de Deus. E eles viram aquela menina morta, e o Senhor expulsa aqueles que estavam chorando na casa. Ele tira aquele ambiente de culto à morte, porque às vezes é assim que estamos cultuando o que dá errado, falando o tempo inteiro no que deu errado, falando o tempo inteiro no que foi ruim, falando o tempo inteiro na derrota e cultuando a morte. E o Senhor, quando entra naquela casa, a primeira coisa que Ele faz é tirar o culto da morte e entrar com gente que vai cultuar a vida para a glória de Deus. O ambiente muda, e aí então Ele entra com Pedro, Tiago e João, e vai entrar também com o pai e com a mãe da menina. Ele prepara o ambiente para um milagre poderoso. 3 elementos que se juntarem vai gerar vida na minha e na sua vida. O primeiro é limpar o ambiente, tirar essa murmuração, tirar essa lamúria, tirar a dúvida. E depois Pedro, Tiago e João eram os mais íntimos do Senhor, levar a intimidade para dentro do ambiente. O segundo é levar a palavra, Jesus entra naquele lugar. E o terceiro é o pai e a mãe, que representam o amor. Quando isso se junta, meu irmão, uma oração simples se transforma em uma arma poderosa, que bota de pé até aquilo que estava caído. O ambiente então é transformado, e Jesus pega aquela menina pela mão. Jesus dá uma ordem e o fôlego de vida volta, e aquela menina fica de pé. E aí o Senhor agora vai dar uma instrução ao pai e à mãe, dizendo: alimentem ela, porque é possível que um milagre recebido hoje morra daqui a pouco por falta de alimento nosso. É possível que um dom liberado hoje fique engavetado por falta de prática nossa. É possível que algo poderoso que o Senhor abriu ali na frente fique fechado por conta de falta de alimentação, de destreza, de cuidado nosso. E por isso o Senhor disse: agora que está viva, a função de vocês é alimentar. Essa é a nossa função, igreja. Já estamos vivos, já estamos de pé. Vamos nos alimentar com a palavra, vamos nos fortalecer no Senhor. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Mantenham-se vivos. Mantenham-se vivos. Não apaguem, diz a palavra, não apaguem. Não apaguem o Espírito Santo que vos selou e que vos chamou para o dia da redenção. Jesus então está na praia, é esse mesmo Jesus que está na praia, e que agora dentro do barco alguém diz para Pedro: Pedro é o Senhor, e quem fala isso é João. Um desses 3 muito íntimos, mas na intimidade ele ia além. Quando ele mesmo escreve o seu evangelho, ele vai dizer que ele era aquele a quem Jesus amava. Não é outro que escreve isso, é o próprio João dizendo: o discípulo amado. Não é uma relação de eu me acho, mas é uma relação de eu sei quem eu sou para o meu Senhor. Eu sei que Ele me ama, eu sei que apesar das minhas fraquezas, o meu vínculo com Ele é um vínculo de amor. Eu sou amado do meu Pai, eu sou amado do noivo, eu sou amado, Ele é meu. Na última ceia, Pedro viu João reclinado com a cabeça no colo de Jesus, no ombro. E algumas literaturas vão dizer que quem pede, quem pergunta é Pedro. Pedro faz um sinal para João e diz: pergunta para ele quem é que vai trair. Porque todos estavam dizendo: serei eu, Senhor, serei eu, e cria-se um pânico ali na mesa. E João, vendo a intimidade, Pedro vendo a intimidade de João, usou da intimidade de João, dizendo: pergunta para ele. E João pergunta, e o Senhor vai dizer aquela célebre frase: aquele que comer comigo do pão, esse é o que me trai.
E ali então se deflagrou que quem o iria trair era Judas. O nível de intimidade de João com Jesus era altíssimo. E agora Pedro, que dias atrás recebeu uma revelação do Senhor, direto do alto, quando Jesus pergunta: quem os homens dizem que eu sou? Eles começaram a dizer: olha, uns dizem que tu és João Batista, outros que tu és um dos profetas, outros dizem que tu és um daqueles que ressuscitou, como João Batista tinha sido morto, disseram: deve ser João Batista, ou um dos profetas. E Jesus se vira para eles e diz: e vocês? Voltando para o texto que nós lemos, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Eles tiveram um impacto com Jesus o Nazareno, mas no final da vida, Pedro descobriu que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo. E quando Pedro libera essa palavra, Jesus diz a ele: Pedro, não foi carne e sangue que te revelou isso, mas isso te foi revelado pelo meu Pai que está nos céus. E eu te darei, Pedro, eu te darei as chaves, eu te darei autoridade, Pedro. E aquilo que você ligar na terra, eu vou ligar no céu. Aquilo que você disser, faça-se na terra, eu vou estar lá em cima do Pai e vou dizer: faça-se, Pai. E será ligado do céu. E tudo aquilo que se levantar ao contrário e vocês desligarem na terra, Pedro, com essa chave, também será desligado nos céus. E as portas do mal não prevalecerão contra a vida de vocês. Esse Pedro que teve esse nível de revelação por conta da sua decepção com a sua performance, vê Jesus na praia e não o reconhece. Porque quando a gente está decepcionado com a gente mesmo, é difícil enxergar Jesus. Porque quando a gente errou uma nota, ou falou algo ruim em público, ou quando foi pego em um erro, a gente não consegue ver Jesus direito. A gente não consegue enxergar o Senhor, a não ser se concentrar no nosso erro. A gente não consegue ver bem o que Jesus está fazendo, ainda que Ele esteja falando, porque Ele estava na praia dizendo: lancem as redes. Ainda que a gente experimente a palavra e viva os efeitos da palavra, eles ouviram e obedeceram a palavra e fizeram aquilo que Deus mandou fazer e tiveram um resultado excelente. Ainda assim não reconheceram que era o Senhor. Porque a decepção com as nossas metas nos faz olhar para nós e tiramos os nossos olhos do nosso Senhor. E tudo que precisamos é olhar para Jesus, conhecer e prosseguir em conhecer a Jesus. Pedro, no meio desse caos, recebe a palavra de João: Pedro, é o Senhor. E como essa palavra vem de alguém que tem intimidade, como essa palavra vem de alguém que viveu coisas intensas com o Senhor, quando Pedro vê que é João que tem intimidade com o Senhor, dizendo que é o Senhor, ele abre mão de toda a pesca, de todo o barco, coloca a capa e pula na água. Sabe para quê? Porque agora, motivado por uma palavra de quem tem intimidade com Jesus, ele deseja voltar para o lugar aonde Jesus está. Agora a performance não importa mais, ainda que ele esteja fazendo tudo certo, ele não liga mais para a rede cheia, o que ele quer é estar perto do seu Senhor. O que ele quer agora é ter a intimidade que outrora ele tinha. O que ele quer agora é ficar perto do Senhor, ainda que para isso ele deixe o barco, o peixe e a performance para trás. Existem momentos na vida, igreja, que quando a gente estiver mais quebrado, quando a nossa performance humana for a mais pífia, ali nós teremos as maiores experiências com Deus. Porque a sua palavra diz: o meu poder se aperfeiçoa é na tua fraqueza.
É quando você se sente fraco, é quando você não tem dinheiro, é quando não tem recurso, é quando não tem apoio, é quando tudo está conspirando para o contrário. É nessa hora que o poder dele se aperfeiçoa. Ele te levanta, e quando ele levanta, nós sabemos, não foi homem, foi Deus quem fez. Foi o nosso Senhor quem disse: não se pode esconder uma cidade edificada sobre os montes. E nem se acende uma lâmpada e se coloca debaixo da cama, mas se coloca no alqueire, num lugar alto, para que todos que entrem na casa vejam a luz. Perceba, nós somos a lâmpada que o Senhor vai acender e vai colocar num lugar alto, num lugar de visibilidade, de referência. Mas quando estivermos nesse lugar acesos, olha o que Jesus disse: Ele coloca a lâmpada acesa em um lugar para que todos que entrem na casa vejam a luz e não a lâmpada. Deus vai fazer algo poderoso na minha e na sua vida, mas a lâmpada não será o objeto de adoração, será a luz, será a palavra que você carrega, será o dom que o Senhor te deu. Que Ele cresça, que Ele cresça, que Jesus cresça, irmãos, que Jesus seja a nossa esperança, que Jesus seja a nossa pedra de ajuda, que Jesus seja o que Isaías disse: confiai perpetuamente no Senhor, porque o Senhor é uma rocha eterna. Quando Pedro escuta essa palavra de intimidade, ele pula na água. Pedro escuta a palavra de quem era íntimo e decide pular de novo na água. A água representa o lugar da maior experiência que Pedro teve na vida com Jesus. Foi o dia em que ele estava de novo no mar, estava de novo no barco, e ele disse: Senhor, se és tu. Porque estava longe e não conseguia discernir direito se era ou não era. Ele estava na presença, mas tinha dúvida: Senhor, será que vai dar certo? Será que os recursos são suficientes? Senhor, será que eu estou tomando a decisão certa? Senhor, se és tu, me dá um sinal. E o sinal veio, foi a palavra do Senhor Jesus dizendo: vem, Pedro. Jesus estava dizendo: Pedro, se o teu sonho é andar sobre as águas, é superar esse desafio, é quebrar leis da física para chegar mais perto de mim, se o objetivo não é crescer diante dos outros, mas é para ficar mais perto de mim, eu libero uma palavra curta e poderosa: vem. Se essa empresa não é para a glória de homem, o Senhor está dizendo: vem. Se esse ministério não é para a glória e exaltação do homem, o Senhor nessa noite está dizendo: vem. Se essa família não é para a exaltação do homem, o Senhor está dizendo: ei, larga tudo e vem, porque esse mar será sólido para a glória de Deus. Pode pisar, você não vai afundar na presença dele. Vem. Pedro pula na água. Nesse dia ele não flutua sobre as águas. Nesse dia ele tem que vencer a água gelada. Nesse dia ele tem que vencer a distância fazendo força. Tem dias, irmãos, que o céu está baixinho, como hoje. Tem dias que desde o primeiro louvor é céu rasgado, como hoje. Que bênção que foi hoje, que bênção que foi. Do começo ao fim da adoração, céu aberto, adoração fluindo, a igreja entregando adoração ao Senhor. E tem dias que é assim, você diz Jesus e Ele vem. Tem dias que você nem se ajoelha, só em pensar Ele já te quebranta. E para os chorões, como é bom, né? Quando Ele vem. Como é bom quando Ele pega a gente na curva e diz: oh glória. Mas é bem verdade que muitos dias não é assim para chegar perto dele. Em muitos dias você ora e você sente o frio. Não é o frio do Senhor, mas é o frio da alma. E precisa vencer esse frio. Muitas vezes você lê e não entende nada. E você diz: eu preciso vencer esse frio. Você sabe que tem uma voz na praia te chamando: vem. Mas
Mas não é fácil, é frio, é difícil chegar. Às vezes você está submerso naquela água e por onde você olha é só mar. Não tem nada sólido para se apoiar, é só você e a palavra, as águas. A tua certeza de que Deus não te desamparou, mas não tem nada sólido para dizer, Deus é isso. Na maioria dos dias, igreja, para chegar perto do Senhor é vencendo, fazendo força. Por isso a palavra do Senhor diz: esforcem, tenham bom ânimo, sejam fortes, sejam corajosos. Mas quando eu começar a agir, também não se fiquem pasmos, nem se espante, apenas confiem no Senhor. Nesse dia Pedro olha e diz, quem sabe dando as primeiras braçadas, quem sabe ele se lembrava do dia em que ele pulou na água e os seus pés não afundaram. No dia em que ele foi até o Senhor e foi tão fácil no meio de uma tempestade. Tudo fluiu e ele chegou perto do Senhor e ainda quando afundou, quando olhou para o vento, que significa olhar para aquilo que ainda não existe. Naquela primeira experiência, Pedro andou sobre as águas, mas em um determinado momento, ele tira os olhos do Senhor. E o que nós estamos dizendo aqui, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como é que a gente conhece? Continuando olhando para Ele. A Bíblia vai dizer que os anjos no céu, eles voam sobre o trono de Deus. E eles voam em volta do trono de Deus, disse Isaías. E o que os anjos dizem por toda a eternidade é: Santo, Santo, Santo é o Senhor. De todos os aspectos que eles veem em Deus, por todos os ângulos que eles veem em Deus, o que chama a atenção de tudo que eles veem em Deus é a santidade. E eles dizem: Santo, Santo, Santo. E quando eles dizem isso, não é uma palavra retórica, não é apenas uma afirmação poética, não. Eles falam isso com a convicção da primeira vez, dizendo: Santo. É uma adoração verdadeira. Cada santo sai com todo o coração: Santo. E eles não fazem isso 10 vezes, ou 20, ou 30, como nós em um culto. O texto diz que eles fazem isso por toda a eternidade, com a mesma convicção da primeira vez. Sabe como isso é possível? Deus é infinito. E a cada voar, a cada novo ângulo, eles olham para Deus e encontram algo novo, e eles dizem: Santo. E a cada novo ângulo é algo novo, é uma revelação, e eles dizem: Santo. E a cada novo ângulo eles conhecem algo novo do Senhor, e eles dizem: Ele é santo. Eles estão conhecendo e prosseguindo em conhecer o Senhor por toda a eternidade. Por isso o ânimo não morre, por isso a adoração não esmurece, por isso é com a primeira pegada até a última, por toda a eternidade, olhando e dizendo: meu Deus, Ele é santo. Pedro estava conhecendo Jesus por todos os ângulos. Ele conheceu Jesus de andar com Ele do lado. Por várias vezes o Senhor andou com ele lado a lado. Andou com ele e disse: Pedro, vamos a mar alto, vamos pescar, vamos de novo. Intimidade. Ele viu o Senhor lado a lado. Ele viu o Senhor por vezes, ele viu o Senhor de baixo para cima. Como no dia em que Jesus vai sendo levado aos céus. Naquele dia Pedro viu o Senhor, ele estava embaixo, e ele viu o seu Senhor subindo. Ele viu Jesus de baixo, e viu Jesus subindo, viu Jesus de cima. E ele entendeu, ele não é da terra, ele é do céu. É por isso que Jesus pode tudo na minha e na sua vida hoje e agora. Ele não é dessa terra, ele é do céu. Ele é sublime, Ele pode mudar a tua vida e a minha agora, já com uma palavra: Ele não é da terra, Ele é do céu. Pedro viu Jesus de baixo para cima também no dia em que ele está afundando. Ele vai andando, olha para o vento e afunda.
E o texto diz que ele diz: Senhor, ai de mim, eu estou perecendo, eu estou afundando. E ele vê Jesus estendendo a mão, diz a palavra, e o colocando de pé. Jesus não corre na direção de Pedro, Jesus apenas estende a mão. Jesus não precisa fazer uma manobra para o salvar, não. Quando ele começa a afundar, ele está na medida exata, um braço do Senhor, e o Senhor estende a mão e o salva. Quando estamos afundando, não pense que você está só, o Senhor está a um braço de distância. Se você disser Senhor, a Bíblia diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Esse caos financeiro não vai te matar em nome de Jesus, o Senhor vai te levantar. Esse caos na família não vai acabar com a tua casa. A Bíblia diz que aqueles que constroem a sua casa sobre a rocha são prudentes, vão transbordar os rios, vão bater os ventos, vão vir contra essa casa, mas ela não vai cair, porque está firmada na rocha, e a rocha é Jesus Cristo. Pedro vai vendo Jesus por vários ângulos, mas Pedro tinha uma dificuldade, a mesma que eu e você temos: ver Jesus de longe e reconhecer Jesus de longe. Ele está no barco e Jesus na praia, Jesus falando, operando na vida dele, mas de longe ele não reconhece. E aí João diz: é o Senhor, e ele pula na água, vence a frieza daquela água para se aproximar do Senhor. E aqui vem a recompensa daqueles que estão hoje remando, nadando em águas gélidas, que estão fazendo tudo o que podem para chegar perto do Senhor, mas parece que o caminho está como as águas daquele mar naquele dia, geladas. A recompensa é que quando você pisar na praia, quando os teus pés tocarem no chão, que significa dizer que quando você tiver de novo um contato com a realidade, quando você tiver de novo um contato com aquele ambiente onde você pode de novo voltar a se sentir seguro, quando você tiver esse contato, o texto diz que quando Pedro sai das águas, o Senhor Jesus estava esperando ele com uma fogueira, com brasas acesas, com peixes e com pães sobre a brasa. A fogueira era uma manifestação clara do amor do Senhor para a ovelha que foi para longe, para a ovelha que decidiu viver o seu caminho, se afastou e teve fome, para a ovelha que se esfriou nas águas, mas agora mesmo o frio está fazendo força para voltar. E o Senhor está dizendo: eu vou te recompensar, porque no dia em que o céu estava de bronze, você não parou de me buscar. Porque no dia em que você orava e não via nada sobrenatural, você continuou me buscando. No dia em que o frio estava à sua volta e não tinha nenhum indício de que algo estava acontecendo, você continuou nadando na minha direção. Eu quero profetizar que está chegando o tempo de nós pisarmos na terra e nós voltarmos a nos aquecer no fogo do Espírito, que é a fogueira do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando ele chega ali, ele vai ser então alimentado por Jesus. Da onde veio esse peixe? Da onde veio esse pão? A fogueira já estava montada, o alimento já estava ali, a provisão já estava ali. Certa vez Jesus disse: eu sou a videira e vocês são os ramos. Aquele que permanecer em mim e eu nele dará muitos frutos, porque sem mim nada podereis fazer. Quando Jesus diz: eu sou a figueira, a videira, e vocês são os ramos, em uma linguagem poética, mais literal para os agricultores, ele estava dizendo: eu sou aquele que vai produzir a seiva, o alimento que vai sustentar, que vai alimentar os ramos.
Se vocês não estiverem conectados em mim, vocês terão fome, porque um ramo não produz seiva em si mesmo, ele precisa estar conectado à videira. E uma vez que vocês estão conectados em mim, não se preocupem quanto ao que comer, quanto ao que vestir e quanto ao que beber, porque por essas coisas os pagãos procuram. Mas vocês levantem as vossas cabeças e olhem para as aves dos céus. Elas não semeiam, elas não colhem, nem ajuntam em celeiro, mas o Pai as alimenta. E não vai faltar o alimento, não vai faltar a provisão. Só fique com Jesus, só permaneça olhando para Ele, ainda que nadando no meio dessa frieza inteira, continue olhando para Ele. Não vai faltar o alimento, a seiva vem da videira, Ele é a nossa videira verdadeira. Quando Jesus diz eu sou a videira, Ele também está dizendo eu sou aquele que dá estrutura para vocês, e a estrutura que eu vou dar vai sustentar vocês. Um ramo cortado ele cai, a estrutura do ramo não é o ramo, a estrutura do ramo é a videira. E o Senhor está dizendo, eu sou a videira que vou dar para vocês uma estrutura, para que vocês se fixem, para que vocês sejam sustentados pela estrutura que eu, que sou a videira, vou dar a vocês. Isso, gente, parece simples, mas no mundo é completamente o contrário. No mundo nós criamos estruturas que nós temos que sustentar. E chega uma hora que é insuportável sustentar aquilo que a gente criou. É uma relação que a gente criou, e porque nós criamos a gente tem que sustentar, e chega uma hora que é impossível. Chega uma hora que aquele relacionamento, seja um namoro, um noivado, se transforma em impossível, porque a gente tem que abrir mão o tempo inteiro, tem que se negar o tempo inteiro, e chega uma hora que você diz, eu não sustento mais isso, eu não suporto mais isso. E por quê? Porque foi uma estrutura que nós criamos, e porque nós criamos, nós temos que sustentar. Agora, quando estamos na videira, tudo que nós vamos tendo são estruturas que o Senhor vai dando, e porque Ele deu, é Ele que sustenta. Ele vai sustentar a tua casa, porque a tua casa quem deu foi Ele. Ele vai sustentar o teu casamento, porque o teu casamento quem deu foi Ele. Ele vai te sustentar profissionalmente, porque quem vai te sustentar não é você ou o patrão, quem te sustenta é a videira verdadeira, é Jesus de Nazaré. Aleluia, aleluia, aleluia. E por fim Jesus diz, eu sou a videira, e Ele está dizendo, um ramo desconectado da videira, ele é lançado até pelo vento. Qualquer pessoa que passar, leva ele embora, ele é lançado de um lado para o outro, daqui a pouco começa a secar, perde a vida. Tivemos nesse final de semana, a experiência do Confraria das Meninas, e a Grazi teve uma experiência com Deus, e eu, como incrédulo, tive por tabela. Deus falou para ela que era para fazer um arco, com flores, e ela já está me falando desse arco desde que teve o último confra 3 meses atrás. E ela está dizendo, as flores que Deus me mostrou são assim. Eu, glória a Deus, mas é quando mesmo? Então é só em março. E essa semana, março chegou, e o confra dela chegou, e glória a Deus, tinha que ter as flores. E eu falei, Grazi, mas onde é que a gente vai pegar isso? E ela falou assim, Deus me mostrou um lugar. Eu falei, se Deus mostrou, que bênção. E aonde é? E ela me falou, é ali, assim, assim. Eu falei, que bênção. E aí ela falou, vamos lá comigo. E aí eu fui. Quando nós chegamos na casa, isso que era de dia, gente, pensa numa casa que dava medo. Um mausoléu gigante, o jardim era bonito, mas assim, tudo com grade, tudo, e aí tudo aberto, e nós fomos subindo, era num morro, e ela batia palma e chamava, e ninguém atendia, e eu tentando convencer ela, dizendo, olha, ali no posto de gasolina também tem umas flores parecidas com essa, quem sabe a gente fala com o gerente.
E ela, não, Deus falou que é aqui, amém, né? E aí viemos para casa, meio-dia ela me levou lá de novo, chegamos lá, batendo palma e tudo de novo, e não deu certo. E aí assim, eu tentando convencê-la, dizendo, amor, e quem sabe se a gente então fizesse com flores artificiais, né? Já fica para outros, meu Deus, vai ser uma bênção. Não, Deus falou. E no meio da tarde nós fomos numa missão, eu, ela e o Fofinho. Cadê o Fofinho? Tá aí, Fofinho. O outro cara corajoso igual eu. Fomos eu e ele tentando convencê-la, dizendo, Fofinho tentando dizer, ô bispo, quem sabe se a gente fosse também, ali em outro lugar. E ela foi, começou a bater palma e foi, e aí o Espírito pegou o Fofinho, ele também ficou corajoso, foi lá, bateu palma junto. Aí eu, para não ficar de fora, também subi uns 2 degraus assim, né? E aí sei que do nada eles encontraram um senhorzinho que nós não sabemos, mas pela característica ele mora ali sozinho naquela grande casa. E aí a Grazi desceu a escada chorando, eu falei, o que foi? E ela falou, não, ele falou que a gente pode pegar, e ela pediu quatro galhos assim, né? E ele falou que a gente pode tirar e tal. E aquilo ali para ela foi um testemunho de fé, porque ela tinha me dito em casa, Deus me deu uma palavra. E a palavra que Deus deu a ela era que nós devemos pedir, buscar e bater. E ela fez as 3 coisas, ela foi lá, buscou, pediu e por último bateu na porta e o Senhor moveu, o Senhor abriu. E quando nós estávamos cortando os galhos, o senhorzinho saiu de dentro da casa e chamou ela, levou ela lá atrás, mostrou o jardim e falou, olha, tudo que está aqui está à disposição de vocês, peguem livremente. Bispo, mas é só uma flor. Essa foi a experiência da Grazi com Deus. A minha foi que quando o arco estava pronto, antes de nós irmos embora, as folhas começaram a murchar. E eu falei, Fofinho, vamos dar um jeito de molhar essas folhas, cara. Porque, cara, Deus falou com ela, se eu chego amanhã, isso aqui está tudo seco, vai ser uma tragédia. E o Fofinho, vamos molhar. E aí pegou um borrifador, trocou o álcool, botou em outro. E aí nós demos um jeito aí, eu falei, Fofinho, tu tirou bem o álcool, cara, se tu jogar álcool aí vai matar tudo. Ele, não, eu tirei, bicho. E aí borrifou a água. E quando eu saí, eu dei aquela última olhada e eu vi, as folhas já estavam ali, você sabe, né? Agora não, agora o hall está climatizado. Você sabia que nós agora temos ar-condicionado no hall de entrada? Deus já moveu. Mas, quando eu saí à noite, eu olhei as folhas, sabe quando as folhas dão aquela baixada assim na moral, assim? E eu dei a última olhada e digo, meu Deus, o que será do Confra amanhã, Jesus? E quando eu saí, o Senhor falou comigo à noite. O Senhor disse, quem foi que fez as plantas? Quem foi que deu a palavra que era para ter aquelas plantas? E que embora elas murchem, que embora algo aconteça, elas estarão no estado perfeito, porque eu vou conservar. Às vezes nós estamos conectados com a videira, mas não é um conectado físico. Se foi pela palavra que você fez o que fez, você está conectado àquele que é o verbo, e ele vai sustentar o que ele mandou você fazer. Ele vai manter vivo até que aquilo que você está fazendo seja o que ele disse que vai acontecer. E eu quero declarar nessa noite sobre a minha e a tua vida, que nós estaremos 100% conectados com a videira. Aconteça o que acontecer, a nossa conexão não será cortada. Jesus disse, para nós finalizarmos, Jesus, quando falou que ele era a videira, ele estava também dizendo, eu sou o poder de fixação de vocês. O ramo em si não tem raiz. O ramo em si, ele é volúvel. O ramo em si, ele está em qualquer lugar. Ele não tem capacidade de se fixar. E assim somos nós, sem Jesus. Sem Jesus a gente não se fixa em relacionamento nenhum. Está sempre mudando, está sempre trocando.
Sem Jesus nós não nos fixamos em trabalho algum. Está sempre mudando, está sempre trocando. Sem Jesus a gente não tem raiz em igreja alguma. Está sempre mudando, está sempre trocando. Sem Jesus nós não temos raiz. A nossa raiz não está em nós, ramos. A nossa raiz está no Senhor, que é a videira. Jesus vai contar uma parábola falando sobre as sementes e a terra. E ele vai dizer que o lavrador, o semeador saiu a semear, e parte dessas sementes caíram à beira do caminho, parte caíram entre espinhos, parte caíram entre pedras, e uma outra parte caiu em boa terra. Aquela semente que caiu entre pedras, Jesus vai dizer que ela logo brotou, mas quando veio o sol, ela morreu, ela secou. E Jesus vai dizer que ela secou e morreu porque ela era de curta duração, porque não tinha profundidade e não tinha raiz em si mesma. Olha o que Jesus estava dizendo, que quando vem a prova, por causa da palavra que carregamos, que é o calor do dia, que é a prova que aquece, as pessoas que logo se queimam, elas se queimam porque elas não têm raízes, elas não têm profundidade. E o Senhor disse: vocês são os ramos, vocês não têm raiz, a raiz está em mim. Se vocês estiverem em mim, vocês terão raízes profundas. E quando a prova vier, vocês não se queimarão, porque vocês estarão firmados em mim, com raízes que pegarão águas profundas. Eu não sei você, mas a minha oração nos últimos dias é: Senhor, me dá uma água que seja mais profunda. Porque a água rasa, quando a sequidão bate do lado de fora, ela seca a rocha. Quando algo acontece do lado de fora e a raiz é curta, ela está também susceptível àquilo que acontece do lado de fora. Um vento passa e arranca a árvore. Um terremoto passa e estremece e bota um grande prédio abaixo porque não tem profundidade de raízes. Agora, se a nossa raiz for o Senhor, nós vamos beber de água profunda. E ainda que num deserto, de lá das profundezas, virá água, e aquela água que o Senhor disse: ao cheiro das águas brotará, e vocês darão ramos como a planta. O desejo do meu coração como igreja é que nós entremos nesse lugar. Um lugar de continuar conhecendo e prosseguindo em conhecer ao Senhor. Que essa nova temporada seja uma temporada ainda mais linda, de ainda mais revelação, de ainda mais amor, de ainda mais paixão, de ainda mais entrega pelo Senhor. Que todo o amor e carinho que vocês têm dado a mim e a Grazi, isso agora seja completamente dirigido ao pastor Carioca, a pastora Keila, que estão chegando com todo o gás, com toda a alegria do mundo para servir a vocês. Que todos nós, daqui a um tempo, a gente possa se reunir e dizer: olha, as nossas raízes cresceram, as nossas raízes estão mais profundas, os temporais da vida já não nos matam mais de sede, porque de nós a água vem da rocha, e a rocha que nos segue é Jesus Cristo.